Somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que estão em uma luta constante contra os perigos e a loucura. O corredor do lado de fora da janela estava lacrado, suas paredes geladas. A sala estava iluminada com luzes amarelas brilhantes. A fala de Dunsmith ecoou, desferindo golpe após golpe no coração de Klein. Isso deixou-o sem palavras por um tempo. Balançou a cabeça e sorriu ao ver Klein em silêncio. Você está muito desapontado? Os Beyonders não são como você imagina. Estamos sempre caminhando ao lado do perigo. Há sempre um preço para qualquer ganho. Klein recuperou-se do choque ao responder com uma voz trêmula. É verdade que Klein nunca imaginou que o halo, a extraordinariedade e os aspectos incomuns de um Beyonder teriam ameaças tão ocultas. Talvez fosse apenas porque ele ouvia uma descrição sem testemunhar em primeira mão e que havia sido sugado para o vórtice com um incidente peculiar que já acontecia com ele. Klein logo controlou seu medo, inquietação, preocupação e apreensão. Claro, a ideia de recuar era inevitável. Ela permaneceu por perto e recusou-se a sair. Nada mal. Muito maduro e racional, Dune terminou o último gole de café e acrescentou: além disso, os Beyonders não são tão poderosos quanto você imagina que sejam, especialmente um Beyonder de baixa sequência. E porque usaríamos um para representar o nível mais alto e 9 o mais baixo. Isso não é contra a intuição e a lógica. A sequência baixa que mencionamos com frequência refere-se a um grau baixo ou a um número alto. Eles são o ponto de partida da sequência. Certo onde eu estava? Sim, os Beyonders não são tão poderosos quanto você imagina. O poder de um Beyonder de baixa sequência não é páreo para armas, muito menos canhões. Eles são apenas mais fascinantes e indefensáveis do que armas de fogo. Se você tiver a chance de se tornar um Beyonder no futuro, deve considerar com cuidado o que eu disse hoje. Não tome uma decisão precipitada. Klein deu um sorriso autodepreciativo. Nem sei quando terei a chance. Ele sentiu que não perderia a oportunidade se ela aparecesse. Consumir a poção errada ou uma poção de classificação mais alta na sequência poderia ser evitado. O maior perigo potencial eram as influências sutis que as poções tinham e o que ele experimentava por ter percepções auditivas e visuais intensificadas. Para o primeiro, ele poderia aproveitar as experiências de gerações de pessoas antes dele. Contanto que não tivesse pressa de avançar e controlasse seus poderes com paciência, as chances de perder o controle eram baixas. Além disso, ele ainda tinha que resolver o problema potencial que enfrentava no momento. Ele tinha que entender a essência do misticismo e buscar uma maneira de transmigrar de volta. Essas eram as razões subjacentes para dar o primeiro passo. Ele não almejava lugares mais altos na sequência. Se fosse fácil perder o controle, poderia apenas esquecer o avanço, permanecer em sua sequência original e confiar no conhecimento para planejar um caminho para casa. Era desnecessário elaborar sobre os riscos potenciais. Na época em que Klein realizou o ritual de aumento da sorte, quase enlouqueceu. Os murmúrios que quase explodiram sua cabeça ainda estavam frescos em sua mente. Eles não eram inevitáveis mesmo que ele não fosse um Beyonder. Portanto, era melhor ganhar um poder que permitisse defender-se. Com isso em mente, Klein sentiu que os prós superavam os contras por uma grande margem. Isso fez com que seus pensamentos de desistência quase desaparecessem. Pegou seu cachimbo mais uma vez enquanto seus olhos cinza carregavam um traço sorridente. Não posso dar uma resposta precisa sobre isso. Para se tornar um Beyonder em primeiro lugar, você deve fazer contribuições suficientes. Talvez amanhã ou depois de amanhã você seja capaz de interpretar documentos antigos críticos. Talvez você possa nos dar ideias valiosas para um de nossos casos. Em segundo lugar, depende dos arranjos dos superiores. Ninguém pode ter certeza. Tudo bem, acredito que você deve saber um pouco sobre os Beyonders agora. No futuro, não tome uma decisão precipitada. Agora vou apresentá-lo aos membros civis de nossa equipe de falcões noturnos. Ele levantou e caminhou até a porta. Em seguida, apontou na direção oposta do portão Shanice e disse: temos um contador e outra pessoa encarregada de suprir as necessidades e coletar suprimentos entregues pela igreja e pelo departamento de polícia, enquanto atua como motorista de carruagem. Eles são profissionais e não precisam fazer plantão, então podem descansar nos finais de semana. Os outros 3 funcionários civis são Rosanne, Brett e Velho Neil. Seus trabalhos incluem atender visitantes, limpar os quartos e redigir arquivos de casos e listas de registro de inventário. Eles também guardam o arsenal, almoxarifado e arquivos, aplicando o registro com rigor caso alguém queira entrar, retirar ou devolver um item. Cada um deles tem um dia de folga por semana, exceto aos domingos. Eles negociam entre si o arranjo de turnos noturnos e dias de descanso. Então, meu escopo de trabalho é o mesmo que Rosanne e o resto. Klein afastou seus pensamentos sobre os Beyonders e tentou esclarecer suas responsabilidades de trabalho. Não há necessidade. Você é um profissional, respondeu Dune com um sorriso. No momento você tem 2 tarefas. Primeiro, todas as manhãs ou tardes dê um passeio ao ar livre. Concentre-se nas várias ruas que levam da casa de Welsh à sua. O que? Klein ficou estupefato. Que tipo de trabalho é esse? Isso é muito profissional. Dune enfiou as mãos nos bolsos de seu blusão preto e disse: depois que você confirmar que perdeu suas memórias, encerraremos o caso de Welsh e Naya. Da mesma forma, aquele diário da família Antigonus desapareceu sem deixar rastros. Suspeitamos que você o trouxe com você. Você pode tê-lo escondido a caminho de casa, e pode ser por isso que não encontramos nenhuma pista em sua casa. Esta também é provavelmente a razão pela qual você não estava lá e optou por cometer suicídio em casa. Embora você tenha sido influenciado de forma misteriosa e tenha esquecido esse pedaço de memória, o espírito e o cérebro humanos são muito fascinantes, então pode haver vestígios residuais. Dali pode não conseguir obtê-los por seus meios de médium, mas isso não significa que não existam. Talvez você tenha uma sensação de déjà vu em um ponto familiar e crítico. Isso é o que desejamos obter.
Entendi, Klein foi iluminado. A dedução dos falcões noturnos sobre a localização do diário era de fato razoável. Ele era o único vivo entre as pessoas envolvidas. Só ele teve tempo e motivo para levar o diário embora e escondê-lo no caminho de volta. Se você conseguir encontrar o diário dessa maneira, provavelmente fará uma contribuição suficiente para se tornar um Beyonder, encorajou Dunn, revelando de forma indireta a importância do diário. Espero, Klein assentiu. Dunn mudou de assunto mais uma vez. Em segundo lugar, você tem um dia de folga toda semana. Você pode decidir que dia é. Quando você não estiver do lado de fora, vá ao nosso arsenal e leia a literatura e os livros canônicos. Este é um trabalho para um historiador profissional. Quando você terminar todos, terá que começar a fazer turnos com o velho Neil e o resto. Bem, não há problema, Klein soltou um suspiro de alívio. Isso não é algo muito difícil, nesse momento. Dunn virou o corpo até a metade e apontou para os portões pretos giratórios que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Este é o portão Chanis. É nomeado em homenagem ao criador do sistema de falcões noturnos moderno, o arcebispo Chanis, a um sob a catedral central de todas as grandes cidades. Guardado por membros formais dos falcões noturnos em turnos. Lá dentro há pelo menos 2 guardiões enviados pela igreja, além de inúmeras armadilhas. Você não deve abordá-lo sob nenhuma circunstância. Caso contrário, o infortúnio cairá sobre você. Isso parece assustador, Klein expressou seus sentimentos. A área interna é dividida em algumas zonas. Armazenadas dentro estão certas fórmulas de poções para certas sequências e outros materiais mágicos. Também é usado para prender hereges, mutantes, cultistas e membros de organizações secretas de forma temporária. E eles serão eventualmente enviados para a Catedral Sagrada e introduziu Dunn de passagem. Catedral Sagrada. A sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna localizada no Condado de Winter, ao norte do reino, Catedral da Serenidade. Klein assentiu levemente, como se refletisse sobre o assunto. Além disso, existem todos os tipos de documentos e registros confidenciais dentro. Quando você obtiver uma autorização maior, poderá ter a chance de lê-los. Dunn hesitou por um momento antes de acrescentar. Atrás do portão Chanis também há artefatos selados no subsolo. Artefatos selados, Klein refletiu sobre os termos. Parecia um termo especializado. Alguns dos itens extraordinários que reunimos e recuperamos são muito importantes e mágicos. Se eles caíssem em mãos erradas, causariam imensa destruição. Portanto, temos que mantê-los estritamente confidenciais e observá-los com cuidado. Mesmo nós só podemos usá-lo em circunstâncias especiais. Além disso, com isso dito, Dunn parou por um momento antes de continuar. Além disso, há algumas coisas dentro que são muito especiais. Elas têm certas características vivas que podem atrair os guardiões. Elas influenciam os arredores, tentam escapar e podem causar resultados catastróficos. Por isso devem ser controladas com rigor. Que fascinante, comentou Klein com melancolia. A sede dos falcões noturnos categorizou esses artefatos selados em 4 graus. Grau 0 representa extremamente perigoso. Eles são da mais alta importância e da mais alta confidencialidade. Eles não devem ser investigados, disseminados, descritos ou espionados. Eles só podem ser selados no subsolo da Catedral Sagrada, descreveu Dunn em detalhes. Grau 1 é altamente perigoso. Eles podem ser usados de maneiras limitadas. A autorização de segurança é limitada a bispos diocesanos, diáconos dos falcões noturnos e superiores. A catedral central da sede da diocese, como a de Baclum, pode armazenar 1 ou 2 artefatos. Os restantes serão entregues à catedral sagrada. Grau 2 é perigoso. Eles podem ser usados com cuidado e moderação. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja bispo, capitão de esquadrão de falcões noturnos ou superiores. As catedrais centrais nas várias cidades podem armazenar de 3 a 5 artefatos. Os restantes serão transportados à catedral sagrada ou à sede da diocese. Grau 3 é consideravelmente perigoso. Eles devem ser usados com cuidado. Podem ser aplicados para operações que requeiram 3 ou mais pessoas. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja um membro formal dos falcões noturnos. No futuro, você verá os documentos correspondentes. Através dos números, você pode entender o que eles representam. Por exemplo, 2-125 significa que é o artefato selado de grau perigoso número 125. Enquanto Dunn continuava falando, de repente virou-se e voltou para seu quarto. Em seguida, tirou um pedaço de papel do fundo da gaveta. A propósito, dê uma olhada nisso. 3 anos atrás, um arcebispo recém-nomeado perdeu o controle. Por alguma razão desconhecida, ele invadiu os vários níveis de proteção e desapareceu de forma misteriosa com um artefato selado de grau 0. Memorize esta foto. Se você o descobrir, não alerte ou perturbe-o. Volte para denunciá-lo no mesmo momento ou a chance de você morrer no cumprimento do dever é de 1000%. O que? Klein recebeu o pedaço de papel. Não havia título, apenas uma foto em preto e branco com algumas linhas de palavras. Incisangwil, homem, 40 anos de idade, ex-arcebispo. Um guardião que falhou em sua promoção e foi seduzido pelo diabo e corrompido. Ele escapou com o artefato selado 0-08. Seus traços particulares são: a foto mostrava Incisangwil vestindo um manto de clérigo todo preto com botões em ambos os lados e um chapéu macio. Seu cabelo era loiro escuro e suas pupilas eram tão azuis que eram quase pretas. Ele tinha um nariz alto e seus lábios estavam bem franzidos. Seus traços faciais eram como uma escultura clássica sem rugas. Sua característica mais marcante era a cegueira em um olho. A descrição do corrompido é tão detalhada, mas a única coisa sobre o artefato selado é seu codinome. Klein deu sua primeira impressão honesta. É por isso que está no grau de segurança mais alto. Busca pelo artefato selado N grau 0-08 é descrita apenas verbalmente e nunca escrita. Mesmo assim, a descrição será pequena, explicou Dunn com um suspiro.
O 0-08 parece ser uma pena comum, mas não precisa de tinta para escrever. Isso é tudo. Dune não se aprofundou no assunto. Ele puxou a corrente dourada de seu blusão preto e tirou um lindo relógio de bolso da mesma cor. Em seguida, abriu e deu uma olhada antes de apontar para fora. Eu já disse tudo o que você precisa saber. Vá para o arsenal para encontrar o velho Neil. Faça com que ele organize os documentos que você precisa ler. Ele não é um funcionário civil comum. Ele já foi membro formal, mas devido à idade avançada não conseguiu ser promovido. Sua saúde está debilitada, então não é mais adequado para ele lidar com os casos. Além disso, ele não deseja se tornar um guardião interno ou descansar em casa. Tudo o que ele deseja é estar acompanhado de documentos e registros.